Olá, eu sou a Sabrina. E eu sou a Luana. E nós somos o Mulherada Pode! Antes de começar, a gente quer pedir pra você seguir a gente no Spotify, dar as 5 estrelinhas lá pra classificar o nosso episódio e chegar em mais pessoas. E se você está escutando por outro canal, também não deixe de compartilhar e comentar e dizer o que você achou do nosso episódio. É isso. Vamos Posso lá. ler? Vamos ler. Começando o episódio de hoje com dados, que a nossa convidada gosta de dados. e planilhas e tudo. Números. Segundo uma matéria da Forbes deste ano, as mulheres agora representam quase 40% de todos os trabalhadores autônomos. Muitas mulheres largam o CLT em busca de realizar seus sonhos através do empreendedorismo ou até mesmo por extrema necessidade financeira. Porém, começam sem ter noção do que é necessário para trilhar esse caminho. Empreender pode parecer fácil e lindo, mas existem diversas questões a serem trabalhadas nessa jornada, ainda mais sendo mulher. Hoje vamos entender mais sobre esse assunto com uma mulher de respeito, muito respeito. Muito respeito, gente. Vive de empreendedorismo e finanças, que é a Jéssica Trindade. Seja muito bem-vinda, Jéssica, no nosso podcast. Oi, meninas. Primeiro agradecer, pelo convite, Sabrina e Luana. E quero deixar minha audiodescrição para quem vai estar nos ouvindo. Então, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos longos crespos, estou usando uma blusa social branca e relógio digital preto e utilizo óculos. Perfeito. Quer se autodescrever, Luana? Vamos se autodescrever, né? Gostei. A gente fala disso há uns 2 episódios atrás. Fala, e a gente começa a falar e não se autodescreve. Exatamente. Bom lembrete, Jéssica. Então vamos lá. Eu sou a Luana. Eu tenho mais ou menos 1,70 de altura. Os meus cabelos são lisos, porém hoje eles estão ondulados. E eu não uso óculos, tenho piercing no nariz. E é isso. Eu, Sabrina, sou uma mulher alta e grande. Eu uso óculos. Sou uma mulher alta e grande. Eu sou, né? 1,75 aí, mais ou menos. Tenho cabelo castanho escuro, liso, meio que quase comprido. E estou de blusa azul. Ainda bem que eu nem dei a minha autodescrição de altura, né? Vergonha que... Olha quem tá passando aqui. E você é Participação quem? especial. E essa é a Lili. Não, essa é a Frida. Daqui a pouco a Lili aparece. Tchau, Frida. Ela tava pegando no meu pé aqui, tu não viu? Não, ela incomoda o tempo todo. Então, Jéssica, conte pra gente quem é você no meio da mulherada. Então, quem sou eu no meio da mulherada, né? Bom, a gente vai começar já falando um pouquinho de trajetória. Fica à vontade para se apresentar. Beleza. Pode falar o currículo, pode falar o teu signo. Você fala o que você quiser, se vende. Beleza. Tá, então eu sou a Jéssica Trindade, eu tenho 29 anos. Atualmente moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas fui picada também aí pela região de Santa Catarina, então costumo dizer que tô com um pezinho aqui e um pezinho aí. Verdade, tô sabendo. Conheci, né? Inclusive conheci vocês, né? Através aí desse ecossistema de inovação, foi muito bem bacana. E hoje tô aqui, né, para participar do podcast de vocês. Então eu tô aí empreendendo há mais ou menos 4 anos, mas me vi assim dentro dessa vertente do empreendedorismo desde sempre, né? Então eu iniciei dentro do empreendedorismo social. Sempre fui uma menina cheia de sonhos aí, então eu comecei a trabalhar muito cedo, 16 anos já estava no mercado de trabalho, já com carteira assinada, porque eu era muito de atrás. A gente não tinha, embora eu seja nova, tá? Sou nova, 29 anos, né? Vou frisar isso. A gente não tinha todas essas oportunidades que a gente tem hoje, né? De cursos gratuitos e tudo mais. Era o famoso presencial e todo jovem queria fazer o famoso cursinho de informática e assistente administrativo, né? E aí eu me lembro como se fosse hoje, meu pai foi, me inscreveu num mês e eu disse, meu Deus, eu preciso dar um jeito de arrumar um trabalho para pagar esse curso. Então eu sou a filha mais velha, né? Tenho 2 irmãos, né? Uma irmã e um irmão, e eu sou a filha mais velha, então eu sempre vivi nessa responsabilidade de ajudar os meus pais, né? Nos corre. E aí foi aonde meu pai me inscreveu no mês seguinte eu já estava carteira assinada para cumprir, né, esse compromisso de pagar esse curso.
E aí, enfim, fui vencer aí as batalhas aí para entrar para o mercado de trabalho e formação. Sou cria de todos os benefícios que vocês possam imaginar aí. Já tive Bolsa Família, ProUni, meus pais, as casas dos meus pais são, né, também dentro, né, desse sistema. E foi difícil chegar aqui, não foi nada fácil. Eu dependi muito de conseguir uma bolsa de estudos, né, para entrar, né, também para uma graduação. E eu queria, na verdade, outro rumo para minha vida, assim. Não era bem diferente, assim, o que eu idealizava do que acontece hoje. Até a área de formação, eu fui parar na área de finanças, mas na verdade a área que eu queria ir no início era a área de engenharia civil, né? Mas eu parei na área de finanças também porque ela estava ali o tempo todo na minha vida. Ao todo eu tenho aí quase 10 anos de mercado, né, dentro dessa área de conhecimento, já passei por várias áreas. Já trabalhei do primeiro ao quarto setor, né? Então, quando eu saí do mercado de trabalho, eu estava trabalhando em órgão público, né? Trabalhava na Secretaria da Fazenda. E aí eu saí do meu cargo de gestão, depois de muita luta para conseguir um cargo de gestão, para empreender. E a educação financeira entrou na minha vida por causa de uma necessidade minha pessoal, na verdade, né? Então, eu me endividei cedo, ajudando os meus pais. Então, deu 18 anos ali, estava endividado. E aí eu comecei a estudar por conta própria, porque eu queria sair, né? E eu uso muito uma metáfora quando eu vou falar também, que assim, a sociedade sempre nos impulsiona, né, para dentro de algumas caixas, né? Então, eu sou uma mulher negra, gorda, lésbica, e durante muito tempo eu relutei também em ficar fazendo essas descrições aos grupos que eu pertenço, porque eu também não quero me resumir a isso. Porque quando tu te resume dentro de um grupo que, entre aspas, minoria, que na verdade nós não somos minoria, né? As pessoas te colocam dentro de algumas caixas. E eu costumo dizer que, assim, eu tinha muita falta de ar dentro dessa caixa. Muita falta de ar mesmo, e ainda tenho, às vezes, alguma falta de ar. E essa metáfora da caixa que eu uso é para explicar, na verdade, essa opressão toda que a gente sente, né? Sendo mulher, né? Para quem é negra, para quem é LGBT, que vão colocando em cima da gente. Porque é como se o teu potencial, a todo momento, ele fosse colocado em prova, né? Então, antes vem tudo primeiro, para depois vir a tua competência, para depois vir o teu profissionalismo. Isso foi muito difícil, porque quando eu decidi que eu queria empreender nessa área, eu tive que quebrar muitas crenças minhas, e logo a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso, porque eu pensava, será que tem espaço para mim nesse mercado? Uma mulher preta, gorda, LGBT, falando de finanças, numa área completamente elitista, que tem um estereótipo de profissional ao qual eu não pertenço? E aí foi difícil, porque eu pensava a todo momento, tipo, não tem espaço, não vão me levar a sério. E durante um bom tempo foi assim, tá, meninas? Realmente não me levavam a sério, realmente colocavam em prova o meu potencial, e ainda colocam, mesmo eu trazendo o meu currículo. Então, mesmo com as adversidades, eu me formei. Eu sou formada em técnica de administração, contabilidade, gestão financeira, sou especialista em finanças comportamentais, sou pós-graduanda em psicologia e ciências do consumo e sigo estudando, porque não dá para parar. Porque você pode ter doutorado e mesmo assim nunca vai ser o suficiente, né? E não é o suficiente para nós, é o suficiente para o que exigem da gente o tempo todo. Para os outros. Para os outros, né? E aí a educação financeira entrou na minha vida por causa da necessidade, eu comecei a estudar, sair, né, desse universo que eu tava, de endividada, e as pessoas à minha volta começaram a pedir dicas, pedir ajuda. E aí eu comecei a praticar consultoria como forma de renda extra, na época, quando eu tava indo no outro emprego. E aí eu fui sentindo tanto chamado que eu disse, não, vou sair. E nisso eu já tinha tido envolvimento com empreendedorismo social, né? Então já fui presidente de associação de bairro, presidente de associação estudantil, movimentei vários já pode movimentos ser presidente dentro do Brasil? Não. Mas uma futura, né? Pode ser uma futura candidata aí, ó. Não, me falta coragem para isso e eu costumo dizer, né? Além de você ter coragem, você tem que ter muito estômago também para estar envolvido na política, certeza, né? Para conseguir assumir um cargo. E eu digo que eu não tenho esse estômago para conseguir aceitar e passar por muitas coisas. E também medo, né, meninas? Medo, obviamente medo. A gente sabe que envolve muitas outras coisas, né, com relação ao cenário político. Sim. E tô aqui hoje, depois aí de passar aí por essa trajetória. Tô aqui firme e forte,
né? Eu costumo dizer, é igual bambu, né? Balança, mas não quebra. Muito bom saber mais dessa sua história. Olha só. Conhecendo o outro lado da Jéssica, viu? A Jéssica foi nossa mentora no SW, que foi onde a gente conheceu ela. E desde lá a gente te segue, e agora estamos aqui. Tendo a oportunidade de conversar. A gente olha, e quando a gente olha assim para uma pessoa, às vezes a gente define ela ali por aquele momento, né? Por aquele corte, né? Daquele momento. E não imagina, né? A história que a pessoa passou e deixou de passar. Sim. Nada. E é bacana eu contar também aqui a história para vocês, porque isso também é um exercício que eu venho fazendo. Porque é difícil para mim contar a história. Porque entra naquele ponto que foi que eu citei, né? Você conta a sua história e o que acontece? As pessoas, tipo, ai, coitada, né? Ai, não sei o que. Foi tão difícil, né? A jornada dela, né? Poxa, que pena, né? Tadinha. Isso, exatamente. E eu não quero que as pessoas sintam pena de mim, porque, na verdade, essa parte da minha trajetória necessariamente não tem a ver aonde eu estou agora, né? E só que eu vejo que também é importante eu anunciar esses espaços do qual eu faço parte, porque também isso gera identificação para as pessoas. Exatamente, uma credibilidade das pessoas saber a tua história, porque você traz a tua essência contigo, né? Então isso é muito legal, muito bacana. Porque eu sou, né? Isso faz parte de mim, né? Não existe uma diferença entre o ser e o estar, né? Então isso é o que eu sou, faz parte de mim. E como você falou, eu te conheci no SW, eu tinha uma imagem da Jéssica, né? Então, daí você vai, porque a gente teve a oportunidade de te entrevistar, a gente fica pensando, né, como que é a história? Como de todas as mulheres que passaram e vão passar ainda pelo podcast. Como que é a história? Então, esse pouco que a gente pergunta e vocês contam, isso é muito legal, muito bacana. E até não é questão de você ter pena da pessoa, você ouvir a história. É realmente identificação, pode ser que a gente não tenha uma experiência parecida ou que, né, nada disso, mas tem pontos que talvez se encaixem com alguma coisa que eu tive de experiência. Exatamente. Então isso faz todo sentido. Muito bom que você está evoluindo isso. Muito bom. É importante. É importante. A gente trouxe a Jéssica pra gente falar um pouco sobre gestão empreendedora, sobre empreendedorismo, sobre você ser autônoma, sobre você ter o seu próprio negócio. E hoje foi um dia assim, que toda vez que a gente vai gravar um negócio, bate o assunto assim, alguma coisa no dia aconteceu, sabe? E hoje eu tava assim numa pira assim de vou abandonar tudo. Vou virar CLT. Aí sabe o que eu fiz? Mercado de trabalho. Olha bem, a gente procura assim, né? Sempre tem vários vídeos na internet. Largar o CLT e virar empreendedor. Não sei, sempre tem isso, né? Eu coloquei lá. Voltar ao CLT, não tem um vídeo. Um vídeo apoiando. Não. Aí eu não. Tá vendo? Aí eu fico pensando, será que as pessoas realmente, assim, querem muito empreender da vida? Querem fazer isso da vida? Querem largar o CLT, sabe? O CLT é horrível. Empreender é incrível, maravilhoso. Vai ser a salvação da minha vida, sabe? Eu acho que as pessoas pensam... Porque hoje eu passo por isso, né? Então, lá atrás, eu também não tinha noção do que era empreender. Mas hoje eu penso assim, cara, será que as pessoas têm noção do que é empreender? Porque quando você é CLT, eu vou falar por mim, né? Da época que eu era CLT. Eu entrava às 8 horas da manhã no serviço e eu parava meio-dia e entrava 1h30 e largava às 6 horas. E acabou ali o meu serviço. O máximo, assim, ficava pensando no outro dia, porque eu era vendedora, né? Então, tem que fechar meta, final de mês, essas coisas eu ficava pensando. Quando você é empreendedor, você trabalha da meia-noite até meia-noite do outro dia e todos os dias da semana. Não tem um minuto que você tem folga. Até você poder ter uma estabilidade. Mas pessoas eu acho que te ajudem, né? Você não muito para difícil. De pensar. Você não para. É o tempo todo você pensando, você trabalhando, a tua cabeça é aquilo, né? pensa direto. Trabalhe com o que você gosta e trabalhe o dobro. E nunca mais ame nada. E nunca mais. Isso. Então, acho que as pessoas
tem uma visão do empreender, lógico que é muito bom você ser dono do teu negócio, mas não é aquela fantasia que todo mundo fala. Não é. É que eu acho que o pessoal entra muito na comparação, né? Na verdade, né? De você estar empreendedora e se comparar com quem já é empresária, por exemplo, que tá num cenário completamente diferente do seu, né? Uma coisa é você ser eu presa, que é você que gere tudo e faz tudo, e outra coisa é você ter uma equipe para fazer e cuidar de tudo para você. E aí o que acontece muito nessa toxicidade, principalmente no digital, que é quando a gente vê aquelas empreendedoras maravilhosas, né? Indo no salão, 3 horas da tarde, academia, pilates, né? Isso, exatamente. E aí que tu quer, é isso que eu quero, eu vou empreender porque é isso que eu quero para minha vida. Só que o começo, ele não é assim. E óbvio, tem muitas também que vão se manter sendo eu presa e tá tudo bem, né? Não quer dizer que não vão prosperar, não vão ser felizes, mas também existe uma toxicidade em cima disso, de se comparar e se visualizar muito no grande, né, da outra pessoa. Não que tu não possa se visualizar grande, você deve, inclusive, se visualizar grande, sonhar grande, ter metas, mas não dá para se comparar com a coleguinha que tá lá correndo, voando 2.000 anos na frente. Às vezes, claro, essa pessoa também, ela já teve esse momento de ser presa e agora ela tá em outro momento. E aí acaba complicando um pouco as coisas, onde gera paralisação, gera frustração, gera, entre tantas outras coisas, ansiedade e esse medo também, né, com relação à estabilidade, né? E para mim, na verdade, estabilidade, assim como o equilíbrio, é uma utopia, né? É vendido como se, não nossa... fale isso, Jéssica! O equilíbrio, a estabilidade, é uma utopia total. E eu tô aqui para quebrar isso, para mostrar a realidade, entendeu? As pessoas ficam em cima disso, aí ficam mal, e aí em cima disso, daí tocando também um pouco na parte financeira, alimentando a indústria farmacêutica, tu tá entendendo? Por quê? Porque fica doente, ansiedade, depressão, vários problemas, e aí a pessoa não arruma um tempo para cuidar de si, para fazer uma atividade física, dizer, às vezes a situação não é a mais favorável, às vezes realmente é difícil a logística para fazer, mas às vezes se você for pensar a longo prazo, às vezes um esforcinho ali, dependendo, porque às vezes você tem até uma situação que te favoreça um pouco para conseguir cuidar da sua saúde, mas não prioriza, mas aí você vai gastar o dobro, o triplo em remédio. Sim. Isso lá na frente. Lá na frente. Então, eu tenho um lema para mim que é assim, ó, que desde o início, quando eu comecei a empreender, que foi o seguinte, primeiro eu. Primeiro sempre eu. O primeiro compromisso de todos os dias é comigo mesma. Ai, Jéssica, eu quero reunião às 8 horas. Não. Mas é um cliente master top plus que vai não sei o quê. Não me importa. Não me interessa. O master plus, não sei o que mais, sou eu. Entendeu? Porque se eu não estiver funcionando bem, eu não estiver bem, nada flui. Sou eu que coordeno o meu negócio, eu que faço as coisas funcionar. Se eu ficar doente, tudo vai parar. E aí? Né? Agora que eu tô numa nova fase, que eu tô saindo dessa posição de ser só a fazedora e ser realmente a gestora e ter outras pessoas para me ajudar. Mas mesmo assim também é um trabalho, gente. São problemas. Você gerir uma equipe, gerir as pessoas, aí tem a questão da comunicação, que comunicação hoje é o maior problema também das pessoas. Não adianta botar, é financeiro, é não sei o quê. As pessoas não sabem se comunicar. Sim. As pessoas não sabem se comunicar. Sim. E se tu não sabe se comunicar, tu também não vende, tu não gera uma equipe, então não adianta. Não adianta tu querer chegar, ter um negócio e querer saber fazer tudo ao mesmo tempo, gerir tudo. Não vai dar conta, só vai servir pra te frustrar. A gente nem sabe fazer tudo isso. Porque isso é assustador no começo, assim, quando que você acha que você dá conta de tudo. E não dá. E você não dá. Não Parece dá, que você gente. tem que saber fazer tudo. Quando você... Gente, Pode falar. As pessoas acham que agora empreendedora é tipo tu ser influenciadora digital, né? Tu tem que estar ali nas redes sociais o tempo todo, divulgando o teu trabalho, fazendo um monte de coisa. Ai, vocês não sabem o quanto isso me faz... Ai, faz mal pra muita gente, mas muita gente ainda não se toca disso. Mas pra mim, assim, é a parte mais estressante do meu trabalho. É isso. Porque eu faço, mas eu não me identifico com o que eu estou fazendo. Mas, poste algo que seja da sua essência, seu. E eu, tipo, cara, eu não quero a minha essência, entendeu? Eu vou fugindo de rede social, gente. Exato, mas não, eu tenho que ser. Mas a gente precisa. Paciência. Mas, Jé, você falou que você começou a trabalhar como CLT, né? E quando é que, tipo, deu esse salto, assim, de vou
vou empreender, achei uma coisa que eu gosto. O que foi isso? O salto foi compreender que, assim, óbvio que vão ter organizações muito boas no mercado, em que, sim, as pessoas vão ser felizes trabalhando e tá tudo bem, né? Mas isso não aconteceu comigo, né? Eu já iniciei dentro do mercado tendo frustração. Eu assumia praticamente uma equipe, tinha função de supervisora, mas na realidade eu tinha o mesmo cargo que as minhas colegas ali o tempo todo, sabe? E ali eu já tive o primeiro embate. E aí eu identifiquei também que não importasse qual organização eu viesse a pertencer, nenhuma delas ia me dar a oportunidade do que eu realmente queria, assim, de colocar realmente a minha voz, né, e trabalhar. E foi isso também que me impulsionou um pouco, né, de querer estar promovendo isso. E aí também vamos sair daquela coisa clichê de tipo, comecei a empreender porque quero mudar vidas. Meu Deus, é o mesmo disco, todo mundo vem com a mesma, propósito, mudar a vida, eu faço tal coisa porque impactar as pessoas. Pelo amor de Deus, né, vamos mandar isso aí, esse disco arranhado aí, aonde fica fazendo enganando eu tive que as tratar pessoas. isso aí na minha terapia, porque eu botei na minha cabeça que eu salvava a autoestima das minhas clientes no começo. E, cara, não sou Jesus Cristo. Exatamente. E é assim, ó, o que acontece no meu negócio. É uma mulher que está tocando uma oficina, que é um assunto totalmente diferente do público feminino. Nananana. Você tem que levar a mulherada pra dentro da oficina. Como, gente? Eu não tenho tempo! Eu não tenho tempo pra nada, pelo amor de Deus. Atender. Eu só quero resolver as coisas do dia a dia. Eu tenho que correr o dia inteiro atrás de peça, o dia inteiro atrás de coisa, pra lá e pra cá. Atender cliente. E eu ainda tenho que apresentar. Eu quero muito isso, mas calma. É uma difícil. Cobrança muito grande, sabe? Muito. Em cima de mim, assim. Só que eu sou só uma. Sim. E aí a gente entra numa questão que é o seguinte também, né? A gente é muito gentil para com a outra, né? De acolher, né, as outras, de incentivar as outras, né? Mas quando é com a gente, com si próprio, a gente não faz isso. A gente vai lá, o que a gente faz? Acaba ali com a nossa saúde mental, acaba com tudo, se coloca lá para baixo, né? E aí é por isso que a gente também tem que buscar se cercar de pessoas que a gente vai poder ter diálogos assim realistas, né? E também de ter coisas onde a gente possa se apegar nesses momentos, porque a gente não acorda todos os dias feliz, né? Todos os dias querendo dominar o mundo. Às vezes a gente precisa descansar um pouco e ok, agora eu consigo. Mas primeiro eu preciso pausar um pouco, respirar e me emergir nesse problema. E tá tudo bem, às vezes tem essa questão também da fraqueza, né? De que os momentos ruins vão existir. E o empreender, ele é isso, né? Ele é essa jornada de altos e baixos. Em alguns momentos tu vai estar no topo, outros tu vai estar lá embaixo. E aí tu tem que se reerguer. E aí, principalmente quando o empreendedorismo, né, dentro do teu trabalho, é a tua principal fonte de renda, né? Então, como é que faz? Né? Se tu não trabalhar, tu não ganha. E aí, tem que fazer essas escolhas. E aí é muito importante a gente tocar nessa parte da saúde mental, né? Desse autocuidado que a gente acha quando a gente começa a empreender, que a gente tem o poder nas mãos de fazer tudo. E assim, ninguém salva o outro se aquela pessoa ela não quiser ser salva, entendeu? Sim. Não tem como. Às vezes a pessoa não quer. É exatamente o ponto que a Luana trouxe. Tá, como é que eu levo as mulheres dentro da oficina? Porque às vezes você tá enxergando ali o problema, mas as pessoas não querem a solução. Exatamente. E eu achei isso também no início, quando eu comecei a trabalhar com educação financeira, que, nossa, eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero mostrar para as pessoas o quanto é possível também trabalhar com educação financeira mesmo sem ter muito, que dá sim para investir sem ter que ficar pensando, do 1.000 ao 1.000.000 e não sei o que mais, entendeu? Só que assim, as pessoas precisam também querer ouvir, porque às vezes as pessoas elas estão também muito alienadas. Elas falam que, porque o fulano que tem abordagem tal, que fala sobre educação financeira, é errada, isso e aquilo, mas vai ver se ela tá fortalecendo mesmo as outras pessoas que estão falando a linguagem dela. Sim. Não estão, ela tá lá dando ibope pra outra pessoa que não tá nem aí pra ela, entendeu? E acontece, aí a gente entra no que? A hipocrisia também, né, das pessoas com relação a isso. Sim. É o discurso, né, que vai contra, né? Eu acredito numa coisa, mas eu faço outra. Sim. Nisso que você falou, de você ter que empreender, fazer tudo e se ver empreendedor, eu acho que eu praticamente só trabalhei, eu trabalhei de CLT 2 meses, tá? Esse foi minha experiência no CLT. E eu pedi demissão ainda, nem fui demitida.
E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar no meu negócio. Mas eu acho que eu fui me ver empreendedora vai fazer uns 2 anos no máximo. No máximo, eu acho. Eu não me via empreendedora antes Você se via disso. como uma fazedora, né, de algo, assim. Eu vendia o meu trabalho, recebia e deu. Eu não tinha uma empresa. Eu tinha o meu MEI lá, ia pagando todo mês. É isso aí, entendeu? Quando eu tinha o estúdio, eu tinha essa sensação também. Eu não era empreendedora, eu dava aula, sabe? Não, E não tem tinha uma muita gente que empresa eu para acho eu que se sente cuidar assim. isso. Hoje eu já tenho outra visão. Tanto que todas as minhas prioridades, tipo, mudou muita coisa na minha vida. Porque você vive aquilo ali, né? É que daí você não. E- Até você separar o PJ do PF, é difícil. É difícil. Então, tipo, hoje eu consigo. Não sei se eu consigo bem fazer essa divisão, mas assim, ó, calma, né? Cada Sim. coisa no seu lugar. Cada Sim. coisa. E aí nesse se ver empreendedora, eu fiquei pensando muito durante esses 2 anos que eu comecei a me ver. Tá, será que o empreendedorismo realmente é pra mim? Será que eu estou num momento, ou será que algum dia eu vou me ver ou já me vi num momento tipo assim, isso aqui não é pra mim. Eu não sei empreender. Porque é que nem a Jéssica, eu tinha mandado pra ela algumas perguntas que tinha vindo, assim, pra gente responder hoje. E aí uma delas eu mandei pra Jéssica porque um cara me falou isso uma vez. Ele é corretor imobiliário. E ele me falou que, todo mundo nasce sabendo vender alguma coisa. Então a gente, né, sabe empreender, vender, todo mundo é vendedor e tal, desde que nasceu. E eu, cara, será? Não sei não sei te dizer nesse momento. Também assim. E vocês pensam nisso, tipo, será que todo mundo realmente tem o poder de empreender? Eu acho que não. O que a gente toca em 2 pontos, linkando a questão da venda que a Sá trouxe, né, e esse de, qualquer pessoa pode empreender. Porque assim, para você empreender, você precisa ter pelo menos uma pitada de organização, né? E não tô dizendo que precisa ser a pessoa mais organizada do mundo, planejar tudo. Não, tá tudo bem. Às vezes o teu jeito de ser organizado vai ser no meio da falta de organização, e tá tudo certo. Mas a questão é que tem pessoas que elas não sabem trabalhar se não tiver alguém por trás, né? Dizendo o que precisa ser feito. Sim. Né? E aí é por isso que hoje a gente tem no mercado o quê? Mentores, né? Porque às vezes a pessoa ela tá travada numa coisa simples, que é só tipo algumas orientações e ela vai ter esse direcionamento para ela executar, porque às vezes tu sabe o que tu precisa fazer, mas tu não consegue. Tu trava, entende? Então o empreendedor ele precisa saber, né, gerir isso e saber ter ali organizar o seu planejamento para seguir, entender aonde que ele precisa melhorar. Então, por exemplo, hoje meu problema é em vendas, tá? Beleza. O que tu vai fazer então para melhorar se teu problema hoje é em vendas? Vou fazer uma mentoria, vou fazer um curso, vou buscar alguma forma de me especializar dentro disso para que isso ajude o meu negócio. Enfim, de ter esse olhar crítico também para as coisas, né? Tipo, o que eu domino? Tá, eu domino tal coisa. Isso daqui eu sei mais ou menos, isso daqui eu não sei nada. Para começar a entender. E se tu não tem esse time de entender também o que precisa, de saber realmente seguir uma direção, é um pouco mais complicado. Aí vai viver sempre numa roda, onde tu vai girar, e aí parece que não sai do lugar, né? E aí por isso que é bom, né, ter nesses momentos de saber qual é o momento também de buscar auxílio, de buscar ajuda, de ter os profissionais para estar auxiliando, né, para te dar um direcionamento. E com relação a vendas, eu não concordo que todo mundo sabe vender alguma coisa, porque venda não é dom, né? Venda é tu aprender a vender, é um aprendizado constante. Muitas então, tu não vezes é necessidade. Exatamente, tu não nasce sabendo vender alguma coisa. Tu, ao longo do processo, vai destravando isso e vai aprendendo. E as pessoas, na verdade, têm muito também o medo com relacionado à venda, tipo, eu tenho medo de oferecer o meu trabalho, eu tenho medo de fazer abordagem para fazer venda. Por quê? Porque a gente tem o estereótipo daquele vendedor chato, aquele pânico de quando tu entra numa loja, tem uma pessoa,
tá precisando de uma ajuda, quer alguma coisa? E aí a pessoa já fica também com esse estereótipo do vendedor. Não, eu não quero ajuda. Eu quero que você saia de perto de mim e dê a escolha sozinho. Vendedor insistente, né? Eu já fui vendedora, né? Então já passei por isso, já fui a chata. Mas eu vendia peças, né? De carro. Então mas tem totalmente isso aí. Sim. A pessoa não entrava na loja para escolher o produto, né? Ela ia por uma necessidade. Então, chegava lá e você tinha que ter todo aquele jogo de cintura para você ganhar o orçamento. Então, aí, Sim. primeiramente, eu atendia balcão, né? Então, atendia o cliente final. E aí, depois, conforme eu fui melhorando a minha experiência e conhecendo Sim. mais, eu fui indo para as mecânicas. Você vai criando habilidades, né? Isso. Aí, eu comecei a atender as mecânicas, que era onde eu queria mesmo, né? Chegar. Então, na última empresa que eu tava, eu só atendia mecânica. Era muito difícil atender o cliente final. E aí você tem que ter também o jogo de cintura quando você já tem... Porque, cara, vou falar de vender peça, né? Sim. O cara quebra o carro dele, aí ele vai lá na empresa pra comprar a peça. Você sabe que ele já foi em um monte de lugar. E daí? Como é que você vai ter que abordar ele como se fosse a primeira vez, mas também Sim. como se fosse a última, porque você vai ter que fechar a venda. Então, eu já fui vendedora chata. E aí gera várias coisas isso, né, Ana? Muito. Porque ao mesmo tempo que, sim... Você empreende, você precisa vender, você precisa saber se conectar. E dá para vender sem entrar nessa complexidade dessa chatice, né? Então, principalmente para quem está no digital, que às vezes vai fazer captação de cliente, porque existem, né, a captação, né, a busca por potenciais clientes, né, os leads, que não é ativa, né? E às vezes hoje muito que funciona realmente ainda é a indicação, né? Uma pessoa indicando para outra o teu trabalho, mas também não dá para viver só dependendo de indicação, né? Quando eu comecei, meu trabalho todo, ele era em cima de indicação, uma cliente que passava para outra e tudo mais. Mas chega um momento que você precisa analisar outras oportunidades também para crescer, né? Tanto que é que nem, por exemplo, hoje eu tô nesse momento de crescer e sim, realmente é verdade, crescer dói pra caramba, porque você tem que desmistificar várias outras coisas e aí entra no parâmetro que é o seguinte, a gente sempre vai estar com algum problema em mãos, né? Algum desafio em mãos. Porque eu digo que assim, se a pessoa ela não tá feliz no trabalho dela, ela quer sair desse emprego, ela sai, ela se livrou de um problema, mas ela arrumou outro, que agora é o quê? Arrumar outro trabalho. E é assim que a gente vai jogando. Então hoje eu tô saindo também desse espaço de ser eu presa. Eu vou seguir tendo, né, a minha marca pessoal, que é onde eu trabalho, né, com todos os treinamentos, capacitações, para ter outros negócios. Então, hoje eu estou agora com 2 empresas, sou sócia da Negras Plurais, que é uma empresa com foco em diversidade, equidade e inclusão. Também agora o Elas Prosperam, que é um hub de empreendedorismo feminino. E também está em andamento, em tramitação, mais 2 negócios, que é um negócio focado em BPO, que é terceirização de financeiro, né? E um que é um aplicativo, né, que vai servir para conexão entre empreendedores, né? Misericórdia. Então tem muita... misericórdia, tem muita coisa rolando, muitas outras coisas que também, senão a gente ia ter que fazer aqui 24 horas um podcast para conversar, muita coisa, e assim, eu tô realmente entre surtos e alegrias, assim, sabe, porque é muita coisa. E esse dói crescer, você diz, em relação a esses surtos, ou de tipo, não sei se eu quero tudo isso pra mim? A verdade é que assim, eu quero tudo isso pra mim, quero tudo isso e quero muito mais, obviamente, porque agora eu tô num momento diferente, né, e aí esse momento diferente ele assusta um pouco, porque por mais que tu idealize, por mais que tu trabalhou pra caramba pra chegar nesse momento, quando chega tu fica, opa, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? É isso mesmo? Não é isso mesmo? Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí é aquele momento que eu tenho uma frase, né, que eu levo pra vida, assim, pra tudo, que nem sempre eu vou estar preparada, nem sempre, mas eu vou estar sempre disposta para as coisas que estão vindo para mim. Então, eu podia não estar preparada para o convite de vocês para estar aqui hoje participando do podcast. Mas eu estava disposta. Sim. E é isso que eu acho que muda um pouco o jogo também. Porque a gente se prende muito. Não sei, não estou preparada, não estou pronta. Relaxa. Preparada, pronta. No real, a gente nunca vai estar. Real, né? Entendeu? Tu vai aprendendo ali.
na raça, no dia a dia, fazendo as coisas acontecer. É muito trabalho duro, sim. É muita relação, sim. É muito perrengue, sim. E os perrengues vão continuar existindo mesmo você crescendo. É aquilo, né? Quanto maior a queda, também é mais complicada, né? Sim, Então, com isso certeza. então não queira acelerar as coisas. E é difícil isso também acontecer essa ansiedade, né? De quando tu tá ali no início de entender, eu tô aqui, mas eu quero chegar lá. E aí fica naquela ansiedade. Não tem como, tu tem momentos que nem, por exemplo, vou usar um exemplo assim que é a idealização hoje de muitas empreendedoras que estão no digital, que é, por exemplo, assim, quero ter 10k de seguidores. Mas aí tu não tem nem 1000 conteúdos postados no Instagram e tu quer ter 10k de seguidores, entendeu? Tipo, qual é a métrica aí do trabalho que tu fez pra ti já tá querendo ter uma meta super ousada dessa e se culpando, e se comparando, e se criticando. Que eu não tô dando conta, não tô fazendo, e isso é... Então, a gente tem que diminuir, às vezes, também um pouco as metas. Essas metas, elas precisam ser realistas também. Trabalhar com a realidade, né? Exatamente. Tem que sonhar grande, questão né? dentro do empreender, assim, que me pega dentro desse processo todo de crescimento e tudo mais. Lá no começo, por exemplo, quando você tá querendo começar a empreender, né? Você imagina... futuramente, tem um negócio gigante, perfeito, maravilhoso, né? Que nem a gente falou, indo no horário de herdeira todos os dias na academia, né? Porque daí a gente vai quando dá, né? Isso. E aí eu fico pensando nas pessoas que... um exemplo, né? Tem na minha família uma pessoa que está querendo sair, viveu a vida toda no CLT, está querendo sair para empreender. E aí eu fico em cima, assim, não falo nada, né? Porque eu também não quero desestimular, né? Não vou desestimular. Mas eu fico assim, cara, não sei se é tão fácil quanto essa pessoa tá pensando, sabe? Sim. Que vai ser incrível, que vai ser maravilhoso, que ela vai ganhar muito mais do que ela tá ganhando hoje, sabe? E me assusta um pouco as pessoas largarem, às vezes, esse fixo pra esse sonho que pode ser uma frustração, sabe? Mas é um risco que se corre, né? Eu passei por isso. Eu tinha uma estabilidade no serviço que eu tava e eu poderia sobreviver muito bem com o que eu ganhava. Eu ganhava bem, sabe? Então, e eu larguei daquilo realmente pra ir viver do meu sonho. Olha só. Foi assim, É que eu tive 2 meses CLT, né? Que eu não posso falar nada. Né? Não então, posso assim, falar a nada. gente que tá lá, sabe? Você tem uma visão, claro, aquilo que eu falei, porque todo mundo acha que empreender é lindo, maravilhoso. E tu tem realmente essa visão, né? E às vezes eu não sei se eu penso muito nisso, porque eu nunca trabalhei tanto tempo de CLT. Eu praticamente só empreendi a vida toda. Então, nossa, a vida toda. Quem vê, eu tenho 60 anos. Mas é a visão que eu tenho, assim, de, sabe? Sim, é que você já tem essa visão. Hoje eu converso com as pessoas, os meus funcionários, por exemplo, eu sempre, quando a gente conversa, tem a oportunidade de conversar, eu pergunto se um dia eles querem ser dono do próprio negócio deles, né? E aí eu tento conversar essa parte, porque, cara, se eles têm vontade, eles têm que ser. Só que eles estão dispostos a passar por tudo isso, porque a parte bonita do empreender, calma, né? Ai, demora muito. É só o que tu carrega aqui, mas e o resto? Ficar na internet é lindo. Sim. A coisa mais linda, né? Seu dono. Então eu tenho esse receio. A gente brinca, né? Tem as brincadeiras, né? Do CEO de MEI, né? Que falam. Sim. E aí as pessoas confundem muito também propósito, né? Com trabalho. E trabalho não é propósito. Propósito é aquilo que tu encontra dentro do trabalho, mas ele não é propósito. E aí é onde tem muito essa coisa, porque assim, quando você vai perguntar para uma pessoa, o que ela sabe fazer, qual é o dom dela, ela vai atrelar o quê? A trabalho. É como se a gente se resumisse apenas a trabalho. Eu sou o meu trabalho e é isso. E isso é um ponto também interessante, porque quando foi para eu começar a me posicionar em rede social, para começar a falar do meu trabalho, falar da educação financeira, eu não quis atrelar o meu nome a finanças, né? Jéssica Finanças, por exemplo. E isso foi uma bateção de pé quando eu fui, para fazer a identidade visual da marca, porque as meninas,
Por que tu não quer botar finanças? Porque eu não me resumo ao meu trabalho, eu vou compartilhar minha rotina empreendedora, eu não quero botar finanças ali, entendeu? Eu sou a Jéssica Trindade, e finanças é uma parte dentro dessa minha vida que é o meu trabalho. Eu quero que as pessoas me conheçam para além do trabalho, para além das finanças, então eu não vou colocar finanças aqui, porque eu não quero, tá tudo bem, eu disse. Tá tudo bem para quem coloca e tá tudo bem para mim que não vou colocar, sabe? E aí, mas estratégico, então às vezes também é importante você entender, porque quando você sabe o que você quer e você entende realmente também o seu negócio, você sabe também colocar limites para as outras pessoas que também são as especialistas que vão te ajudar. Porque não é porque outra pessoa é especialista que tudo que ela disser te serve. Sim, né? com certeza. Então a gente também tem que ser dona de bastante. si e saber filtrar né, essas coisas também. Sim, esse negócio de você se resumir ao trabalho é... eu sou a Sabrina Rodrigues Fotografia Sensual. É assim que muitas pessoas me definem. E isso outro ponto que eu acho que me bate essa questão de eu pensar tanto no empreender e você largar o CLT. Que é o você virar o seu trabalho, realmente, o que você falou. Me vem muito isso na cabeça. De você ser o seu trabalho. Por exemplo, que nem a pergunta que a gente faz no começo. Quem é você no meio da mulherada? Muitas, a maioria, só se resume ao trabalho. Ao trabalho. E a maioria, acho que das que a gente entrevistou são empreendedoras, Sim. né? A maioria são empreendedoras. Então, todas se resumem ao trabalho. Isso é um pouco assustador? É assustador, é algo também pra trazer mesmo... de exercício pra mulherada, né, também, né, se exercitar isso. Exato. E mesmo as que não eram empreendedoras, elas falaram sobre o trabalho. Se obrigavam a falar sobre o trabalho. Tipo, eu tava buscando aqui na memória, eu sou a fulana e eu faço isso, tipo, da vida. Sim. E uma pergunta agora, assim, fugindo desse assunto. Quando a pessoa começa a empreender, não por sonho, que nem, né, que nem a gente aqui, eu gostava muito de fotografia, eu comecei a trabalhar com fotografia, looks, e empreender na mecânica, no poli e tal. E você também começou no financeiro e tudo mais, por uma vontade. E quando a pessoa realmente começa por necessidade, sem saber o básico do nada, sabe? Como começar esse processo de uma maneira boa e que não gere frustrações no futuro, sabe? Sim. Na verdade, dentro desse contexto da pergunta que tu trouxe, já tá a resposta, né? A pessoa só vai, ela não sabe nem para que direção ela tá indo, mas ela só vai porque é a necessidade, né? Onde ela vai garantir ali, né? Também o alimento dela de cada dia nesse empreender. E é a realidade da maioria das pessoas, principalmente da população negra, tá? Porque não encontra, às vezes, oportunidade dentro do mercado de trabalho, e aí vê dentro do empreendedorismo não uma oportunidade, e sim essa necessidade de fazer as coisas acontecerem, né? E aí é onde essa galera, às vezes, acaba ficando desassistida de não entender o básico, né? Pra estar ali, né, no campo de batalha todos os dias. E aí é uma comparação que nem eu faço, assim, por exemplo. Eu que sou educadora financeira, né? Então, hoje, se você for parar para olhar no mercado, os educadores financeiros, influenciadores, enfim, todos eles parecem que utilizam a mesma metodologia ali dos passos, né? Que a pessoa controla quanto entra, quanto sai, você tem que fazer uma reserva, você tem que aprender a começar a investir, olha onde é que tá os ralos financeiros. Ponto, acabou. É o mesmo discurso, todo mundo. Desculpa. Todo mundo. Compre meu curso e você fica milionário, gasta aqui o único dinheiro que você tem no meu curso e aí você vai ficar rico, entendeu? É mais ou menos assim nessa linha. Quem realmente às vezes precisa se educar, essa pessoa está trabalhando do dia para comer à noite. Exatamente. E as pessoas que têm uma condição financeira menos favorável são as pessoas que mais sabem driblar a questão do planejamento financeiro, porque são pessoas que estão acostumadas a trabalhar na escassez. Né? De ter que escolher aqui, ir no supermercado e escolher o que é um pouco menos, mais em conta o preço, para que dê para comprar outra coisa, entende? Então é uma outra realidade, né? E é isso também que a gente tem que se ligar também, às vezes, nessa identificação, quem são as pessoas que a gente tá olhando e quais são as pessoas que a gente tá dando essa audiência, se realmente faz sentido pra gente.
E aí é outra realidade. Isso é outra realidade. Então, quem empreende por necessidade e quem empreende por sonho, Tem essa e às opção, vezes e às vezes também a pessoa ela vai empreender por necessidade e sonho, né? Porque depois que você começa a empreender, de uma certa forma também vira necessidade, se você só empreende, porque você vai ter que fazer a grana girar para suprir os seus gastos. E no início é o quê? Toda a grana que entra, às vezes, é para suprir suas necessidades pessoais, entendeu? Claro. Quando você falou que você estava precisando gerir pessoas, que você vai ter que aumentar a sua equipe, como é que foi esse processo para você de passar do eu presa para uma equipe realmente, assim, você estava preparada para isso? Vamos lá, né? Aquilo, disposta eu estava, preparada já nem sei, nem tanto. Mas não foi assim também um choque tão grande para mim, porque pode parecer um pouco prepotente da minha parte ou não, mas eu sempre vivi em posições assim de lideranças, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre estive disposta a ajudar as outras pessoas. Isso vem desde o colegial. Então, assim, eu sempre fui muito CDF, tá? Então, na época do colegial, eu sempre me dedicava, estudava, era aluna de destaque, porque eu entendia, para mim, desde o início, quando eu comecei a estudar, eu entendia como que a desigualdade, ela atravessa a maioria das pessoas. E eu entendia que eu ia precisar me esforçar um pouco mais para que eu pudesse ocupar um espaço. Isso, o meu refúgio foi os estudos. Então, era onde eu estava sempre ali estudando para ser aluna de destaque, mas ao mesmo tempo que eu estava sempre fazendo o meu corre desde cedo, eu sempre partilhava um pouco com as outras pessoas. Então, eu sempre gostei de ajudar, por exemplo, os meus colegas a entender as matérias que tinham mais dificuldade, matemática. Não preciso nem dizer, né, que eu adoro matemática, né? Então, desde sempre gostei muito de matemática. Credo, que coisa horrorosa! Sempre passei na média, ó. Olha, gente, sempre foi difícil. E foi a matemática até que no início que me impulsionou a querer fazer engenharia, né? Gostava de física, química, enfim, todas essas coisas. Exatas. E aí eu sempre me vi nesse universo. Tanto que é que fui líder, né, de alguns movimentos. E aí a gente entra no outro ponto que foi que a gente conversou, a comunicação, né? A comunicação ela é muito importante. Porque às vezes você vai ter equipe. O que vai acontecer você tendo equipe? Às vezes um vai ter ciúmes do outro, né? E aí você vai ter que saber gerir isso também, porque ninguém pode ser o favorito, e aí você tem que comunicar isso de uma forma que entenda, né? E aí a gente leva também para a vida a questão também, né, do elogio, né, de elogiar também o trabalho bom que está sendo feito. E aí são várias outras coisas que vai sendo desmistificado, porque eu não me vejo como uma pessoa centralizadora, eu nunca me vi, mas você tem que deixar as coisas um pouco fluir, assim, sabe? Meio que, tipo, aí desprende, solta, Sim. deixa fazerem a fusarca, a festa um pouco, e aí depois você entra na jogada. E é um pouco eu não sei eu não sei como que foi isso pra ti, mas eu até quero saber que você me diga, porque é um pouco difícil você desprender, né? Quando Sim. você precisa que outras pessoas façam aquilo, né? Sim. É um pouco de egoísmo, né? De você achar que só você, exatamente. Só que no meu caso, assim, eu entendo, ok, da parte mecânica, mas eu não coloco a mão na massa. E eu preciso que outra pessoa coloque. Então, eu preciso administrar aquelas pessoas, né? Eu preciso liderar elas, sem eu saber fazer o que elas fazem. Sim. Né? Mas óbvio que estando em cima e perguntando e né, eu tenho um pouco de noção. Então, às vezes eu tenho vontade, sinceramente, de pegar a chave e eu ir lá trocar as peças dos carros. É sério, Eu entendo. Eu entendo. Vamos dizer, me passa isso aqui pra cá que eu vou fazer agora, gente, que eu vou resolver. Eu respiro fundo várias Eu vezes. nem sei fazer isso aqui, eu vou dar um jeito. Daqui que eu vou abrir o YouTube agora. Aí você vai ter que se fazer, né? Vai ter que tampar de sonsa, faz a visão e tudo mais, fingir que nada tá acontecendo, para que realmente as coisas fluam. Porque se você também ocupa muito essa posição de ser a gestora também, e tá nessa posição, e identificarem que você ainda não se desprendeu disso, aí daqui a pouco você pode ter também quem vai buscar se aproveitar, né, disso, né? E aí daqui a pouco a pessoa não tá fazendo. E aí, às vezes, depende dos vínculos, você tá ali trabalhando, ainda fazendo as coisas que não é mais pra você tá fazendo.
Eu já tive muito essa parte de trabalhar no operacional, né? Do financeiro também, né? De lidar com contratos, planilhas, sistemas, toda essa coisa. E assim, gente, é um horror. Eu surtava. Eu surtava. Já foi um gato que passou aqui na frente. A gente só tem que dar um botão. Pode continuar. Tanto que eu desprendi dessa parte para que eu pudesse tocar outra coisa que fosse mais individual, assim, sabe? Mas não adianta. Se você recebe o chamado, você tem que, em algum momento, você vai ter que administrar. E se você não gera uma equipe, você está gerindo o tempo todo as relações que você tem. Os contatos, a rede de network, família, tudo isso são administrações também. Só que a gente não leva para essa visão, né? Na verdade, né? Porque não é trabalho. Mas a gente tá o tempo todo gerindo pessoas, e aí entra dentro dessa comunicação. Se tu não comunica, as pessoas não sabem, não vão entender. E não é que a comunicação ela é a solução de todos os problemas, porque também não tem como você ser responsável como a outra pessoa vai receber aquilo que você está comunicando também, né? Então tem tudo isso. Sim. Às vezes você vai falar uma coisa, vai falar A, a pessoa vai entender B, e tudo isso... errado. Exatamente. E aí, o que é certo ou errado? Aí a gente entra no parâmetro da utopia lá que eu estava falando antes, né? Do tal do equilíbrio. Não existe. Às vezes você vai destravar coisas extraordinárias na sua vida profissionalmente e o teu psicológico vai estar detonado. Entende? Sim. E aí você tem que jogar daqui e dali. É o eterno equilíbrio de pratos, malabarismo de pratos, né? E aí é bom a gente ter esses espaços, por exemplo, de partilha para as pessoas entenderem que, tá vendo lá outra pessoa conquistando, fazendo, acontecendo, aí parece que o tempo todo foi assim, né? E não, e parece que tá tudo bem. E não, por trás tá acontecendo 1001 problemas que estão sendo resolvidos. Tá todo mundo se enganando no fim das contas, assim. Exatamente. A gente olha o outro achando que, nossa, ele é incrível. Daí o outro tá lá assim, nossa, mas aquela fulana lá, sabe? É sempre uma comparação eterna sobre isso. Sim. Eu fico pensando nessa questão de gerir pessoas, assim, eu não sou uma pessoa... Hoje em dia, tipo, eu tenho uma pessoa que administra o meu atendimento inicial só, porque é o básico, assim, é tipo meio automático. Mas eu não tenho, eu não sinto que eu tenho essa... é que eu não sei se pra você gerir um negócio você precisa ter um quê de liderança, você ser um líder, sabe? Porque eu não me sinto eu não sou essa pessoa, gente. É muito difícil eu dizer um não, é muito difícil eu dizer, nossa, odiei, nossa, não gostei disso aqui não, sabe? Pra mim eu vou beber isso aqui e vou dizer, aí entra a comunicação, né? Exatamente. Entra tu saber comunicar. Com que você vai passar pra pessoa, né? A forma com que você vai falar pra ela que não tá bom. Exato. Pra você não parecer grosseira. Mas eu não sei se eu tenho essa parte aí do empreendedorismo, eu não sei se eu tenho. De gerir pessoas. A maioria não tem. A maioria das habilidades empreendedoras a gente desenvolve ao longo do processo. Exatamente. A gente não sabe. E aprender a dizer não também é libertador. Não só dentro do mundo do empreendedorismo, como também para nossas relações pessoais. Com tudo certeza. Na vida precisa de limites. Se você não coloca limite, tudo é válido. Sim. Tudo pode. Então, é importante saber limitar. Então, por exemplo, às vezes você vai ter uma pessoa trabalhando com você que é sua amiga, ou que tem um vínculo, né, afetivo, familiar mais próximo, né? E você tem que saber impor limites. Não importa, tem que saber separar. Isso aqui é trabalho, a relação que a gente tem a partir disso é isso aqui, é assim. E tem que saber limitar. Se tu não souber limitar, qualquer coisa serve e é onde acontecem os problemas depois. Então, por isso que é necessário ter já uma comunicação clara e assertiva desde o início para que evite algumas coisas, porque mesmo você tendo a comunicação clara e assertiva desde o início, os problemas eles vão surgir, eles vão acontecer, as falhas na comunicação, mas também isso ajuda que os problemas eles não sejam tão catastróficos assim, né? No meu caso, eu sou uma mulher, né, e eu lidero 3 homens, né, então sempre quando eu vou entrevistar alguém e tal, eu pergunto, eu questiono, você tem algum problema em ser liderado por uma mulher? Porque você tem noção que sou eu que vou ditar as regras, né? É eu
Então, assim... Tem isso, né? Então, até então, os 3 meninos que estão comigo, não, é super de boa, assim, o nosso relacionamento. Sim. Mas já teve casos de os meninos passarem na oficina, alguns meninos que passaram, de eu falar e foi a mesma coisa que o cachorro lá na rua falar. Sim. Sabe? Não estavam nem aí, não respeitaram, né? Sim. Nem por questão de idade nem nada, talvez porque era uma mulher. Sim. Sim. Mas Tem essa mais essa questão questão. do gerir me pega, gente. Se um dia acontecer de dar um salto muito grande, alguma coisa assim. Por isso que eu toco no assunto. Eu sei que eu sou chata com esse negócio de ficar batendo e comparando as duas coisas do que eu quero pra minha vida, porque eu nunca vou ter certeza do que eu estou fazendo, nem nada. Mas eu bato muito essa tecla de será que eu sirvo para o empreendedorismo? Será que realmente eu não. Será que eu. Tá dando errado isso aqui, entendeu? Será que eu não devia. Vou abrir emprego aí, sabe? Porque imagino que muita gente passa por isso. Não pode ser uma coisa que passa só na minha cabeça várias vezes Não, no ano. a dúvida e a incerteza, ela vai ficar sempre ali, né, pairando em cima, o tempo todo, colocando a gente, né, pra esse espaço, né, de tipo, será que eu tô fazendo certo? Onde é que eu tô errando? E aí a gente tem que fazer um exercício, né, de coisas que vão nos lembrar, né, por que a gente está empreendendo, o que é que nos impulsiona, e aí trazer a gente também para essa realidade. Eu uso uma coisa que funciona para mim, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo, que eu chamo que é o meu quadro da prosperidade, né? Para alguns vão chamar de quadro visual, para outros quadro dos sonhos, que ele inclusive está aqui na minha frente, onde eu estou falando com vocês, ele está bem aqui no meu ponto de visão. E aí, nesse quadro, eu tenho várias fotos polaroids que remetem a coisas que eu quero conquistar. E isso não só bens materiais. Desenvolvimento mental, desenvolvimento físico, sabedoria. Então, eu tenho tudo ali de uma forma visual. E aí, quando eu acordo naqueles dias que eu tô assim, tipo, querendo jogar tudo pro alto, assim, tipo, não quero saber de mais nada. Acabou. Vou me demitir. Isso não é pra mim. Eu me sento na frente dele, paro e olho. E aí, às vezes, a gente acha que nada tá acontecendo na vida da gente, né? Parece que nada tá fluindo, nada tá andando, nada tá destravando. E aí eu me sento na frente dele e começo a olhar para cada uma das metas que eu tenho ali e vejo que muitas já estão em andamentos. Uhum. E aí eu penso, cara, as coisas não estão paradas, elas estão andando. Talvez não na velocidade que eu gostaria que estivessem, mas elas estão, né? Porque a gente é muito aquele parâmetro de tipo que tu quer sair de um ponto e tu quer pular todos os outros para chegar lá no outro ponto final que tu quer. E aí eu vou usar um exemplo meu também com relação à atividade física, tá? Eu busquei durante muitos anos melhorar a minha relação com a atividade física. E foi muito difícil porque eu me sentia mal nas academias tradicionais. Mas eu sabia que eu ia precisar disso por causa da saúde, né? E aí eu comecei a pegar outras coisas assim para fazer, para me movimentar, até que chegasse o dia que eu me sentisse bem para estar num ambiente de academia. E nisso se foi 1 ano e meio trabalhando, fazendo caminhada. Aí fiz acompanhamento durante um período com uma profissional. E aí veio pandemia, aí comecei a fazer arte marcial para estar no ambiente da academia e ser super tranquilo para mim. Eu vou, faço meu treino, volto para casa e tá tudo certo. Mas eu não ia sair de um ponto de ser uma pessoa 100% sedentária, que não se movimentava, não fazia nada, para ser uma pessoa que ia treinar 7 vezes na semana. E é isso que as pessoas querem fazer sempre, né? Elas querem dar um salto. Não treina nenhuma vez e aí eu quero treinar 7. E aí, qual é a probabilidade disso dar certo também? Né? Sim. Você vai conseguir bancar isso durante um tempo, mas depois você não consegue. Aí por isso que trazer também metas realistas. Eu só consigo uma vez hoje. Uma vez é melhor do que nada. Eu consigo botar para 2, consigo botar para 3 vezes para fazer atividade. Beleza. Metas realistas, ótimo. Exatamente, realistas. E ajustando para a realidade, sabe? Então, às vezes a gente pensa que a mesma coisa atividades do dia a dia, né? Se você vai lá e lista tudo que você tem para fazer, aí às vezes não dá conta, não dá tempo. Aí você pensa, mas não fiz nada, o que eu fiz? Mas e o WhatsApp que estava lotado, o e-mail, e a entrega que chegou, não sei do que você foi parar para atender, e o gato que derrubou sei lá o que, entendeu? E a roupa da máquina que teve que ser estendida. E aí você não para olhar para essas microações também no dia a dia que tomam tempo. Então a gente faz muito uma análise superficial, é igual a contabilidade mental. Eu acho que eu vou gastar tanto, e aí não bota na ponta da caneta ali realmente quanto que é. E aí, quando você vai ver, já tá com um rombo lá no cartão de crédito.
Então é vir para essa realidade. Eu acho que fazer esse exercício de olhar e colocar metas ali, seja no formato que você quiser. Pode ser em foto Polaroid, pode ser num formato digital, mas que você tenha onde se pegar para olhar e dizer, não, as coisas estão fluindo. Não tão rápido como eu gostaria, mas elas estão fluindo, elas estão acontecendo. Gostei desse mural, hein? É, Preciso desse mural Interessante. urgentemente, Jéssica. deixar num lugar bem estratégico. Jé, você quer tocar em algum outro ponto que a gente não Eu- falou sobre gestão, quero sobre só- empreendedorismo? Não, eu acho que para finalizar aqui falando de empreendedorismo, já que a gente partilhou bastante, né? Eu só quero dividir, fazer um convite, na verdade, que é sobre o evento, né? Com Que eu estou certeza. sendo uma das mobilizadoras, né? O evento que vai acontecer em Santa Catarina, na região de Lages, que é um evento focado no empreendedorismo feminino, inovação, diversidade e pluralidade empreendedora. Então, a gente está organizando para o mês de setembro acontecer em Lages um evento Mulheres Plurais, né, que é realizado pelas Negras Plurais e Elas Prosperam, aonde a gente vai estar fazendo esse evento com essas vertentes, né, unificando esses temas, para trazer para as pessoas realmente como que funciona a diversidade na prática, e estar debatendo sobre empreendedorismo feminino e também sobre a realidade empreendedora. Vai ser algo, uma imersão para além do que foi, né, esse papo aqui que a gente teve sobre várias partilhas. Vai ter gestão financeira, vai ter posicionamento de marca, posicionamento de imagem, vamos estar falando sobre inovação, Legal. diversidade, que são vários temas que a gente precisa se emergir, né? Já tem Que data? massa. Tem. Repete pra nós. Dia 30 de setembro, Dia 30 no de Orion setembro. Park, né, das 2 às 9 horas, a princípio vai ser essa data. Deixa o teu arroba para as meninas te Vou seguirem. deixar meu arroba sou Jéssica Trindade, e aí também o arroba da Negras Plurais e Elas Prosperam. Perfeito. E você vai voltar pra falar de finanças, né? Ah, eu volto, Ale, já tô recebendo o convite para falar de finanças. Por favor, né? Precisamos Vai, o sim. quanto antes esse assunto. Temos que desmistificar muita coisa Muito. aí. Esse vai ser um podcast de 2 horas, gente. Exatamente. Não, Se a gente vai não. estar Tempo. pessoalmente, Isso. aí nós vamos muito longe. Aham. A gente ainda quer fazer o Toma Lá da Cá com você. Podemos? Pode? Eu mudei essa primeira perguntinha aqui só. Tá. A gente vai te fazer uma pergunta e você responde com... Pode ser uma palavra que, né, alguma coisa que você tá pensando no momento ou que você sempre sonhou, enfim, não tem problema, tá? Um lugar bem caro que você sonha em visitar. Grécia. Grécia é bem caro, Legal, realmente. legal. Aham. Uma saudade da infância. Uma saudade da Que é infância. o tempo que a gente não trabalhava. Eu acho que assim, eu sou taurina, né? Então minhas memórias afetivas são todas relacionadas à comida, né? Ai, perfeito. Então uma coisa que eu cobro muito a minha mãe é quando ela fazia uns potes enormes de broas, de maisena para eu comer, Que e eu vim delícia. cobrando ela porque eu quero, então as minhas memórias afetivas são relacionadas à comida. Muito bom. Saudade da infância, quando a gente não Saudade. trabalhava, né? Eu falei esses dias pra Sá, mandei um áudio, que saudade, Sá. Quando a gente não tinha nada pra fazer. E daí a gente chegava da escola e não fazia nada. Muito bom. E uma palavra que te define, assim. Que possa Me te define? definir. Eu acredito que prosperidade, né? E prosperidade também desmistificar que as pessoas relacionam só ao dinheiro, mas não é, né? Prosperidade, ela é o Sim. universo todo do que a gente se sente pertencente, né? Sim. Ai, muito bom. Legal. E realmente, essa palavra é bem sua cara. Aham. Ai, foi muito bom a gente falar sobre isso e pensar um pouquinho sobre empreender e deixar esse pensamento mesmo de será que eu quero isso pra minha vida? Se eu quero, realmente é um caminho um pouquinho difícil, mas eu consigo. É um processo lento, mas funciona, né, pra todo mundo. Eu acredito que quem já é empreendedor vai gostar muito, né, do Sim. bate-papo de hoje, porque Se identifica. nossa, muito, 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 que empreender não é aquela Um mar de rosas. E quem pensa em empreender, já começar com os pés no chão, né, Exato. sabendo que é assim, Sim, que não é do dia pra noite que as coisas acontecem e cada dia é um dia perfeito. após o outro.
Ah, já te esperamos aqui em Lages agora, Te tá? esperamos. Não vou, em seguida eu tô aí já. A gente poder fazer essa outra participação de finanças. Agradeço o espaço de fala, o espaço de escuta. Espero que venha agregar aí para muitas mulheres aí que estão, né, nesse campo de batalha do empreendedorismo. Com certeza. Pra nós já agregou, né? Sim, Com certeza. estou bem pensativa. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Obrigada, Jé. Jéssica. Beijo. Beijo, nos Até mais. falamos. Beijo.